Vamos começar com o tema que você, claro, está esperando. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o interrogatório dos réus do chamado Núcleo Crucial, que nome bonito, Núcleo Crucial, chique, da suposta trama golpista. O ex-presidente Jair Bolsonaro será o próximo a ser ouvido na corte, daqui a pouquinho, e você vai acompanhar com a gente às 2h30. Na manhã de hoje, o ex-comandante da Marinha, o brigadeiro Almir Garnier, confirmou à primeira turma que participou de reuniões no Palácio da Alvorada em dezembro de 2022. Naquela reunião, foram discutidas medidas de garantia da lei e da ordem. No entanto, Garnier negou ter recebido uma minuta de golpe ou ter colocado tropas à disposição de Bolsonaro para seguir com o plano golpista. A corte também ouviu o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Questionado se ele havia extraviado o próprio celular para impedir o acesso aos dados, Torres afirmou que perdeu o aparelho nos Estados Unidos após ficar transtornado com o decreto de prisão que lhe foi imposto. Já o general Augusto Heleno resolveu ficar em silêncio durante os questionamentos de Alexandre de Moraes e só responder às perguntas formuladas pelo seu advogado. Vamos repercutir um pouco aqui. Nós tivemos uma audiência estrondosa ontem, as pessoas acompanhando pela Jovem Pan, pelo Linha de Frente, o interrogatório ali do delator, né, o Mauro Cid Barbosa, o tenente-coronel. Vou começar aqui com o nosso querido Diego Tavares. Diego, eu não sei quanto a você, me chamou a atenção quando o ministro Luiz Fux, que é juiz de carreira, juiz concursado, juiz, desembargador, né, chegou até ministro do STJ, foi uma carreira toda no judiciário, fez as seguintes perguntas. Essa minuta acabou virando algum decreto? Ela foi assinada? E o delator disse, não teve nenhum decreto assinado. Você chegou a receber alguma ajuda em dinheiro para o suposto plano golpista? Eu recebi um envelope. Você viu o que tinha dentro? Não. Estava fechado? Estava. Bom, eu quero saber assim, e o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, ele disse, olha, ele foi muito pressionado para assinar a minuta, mas acabou não assinando e o comandante do Exército lhe deu os parabéns por ter optado em não assinar. Eu não sei quanto a você, mas eu achei que no depoimento de delator, ele não delatou nada, ele fez a defesa do Bolsonaro. Exatamente, Capeza. Boa tarde a você, boa tarde, Rodolfo, boa tarde, Ana. Feliz 8 anos de casamento para você, que está completando o estado especial. E uma boa tarde aqui para o meu amigo Leandro, que eu estava com muitas saudades. E boa tarde, claro, para a nossa querida audiência aqui da Jovem Pan News. Capês, eu tenho exatamente a mesma percepção. Com o avançar desses depoimentos, o que nós estamos percebendo é que aquele monte de certezas, aquelas afirmações incisivas sobre a organização e a prática de um golpe de Estado, que foram lançadas, inclusive, pelo próprio tenente-coronel Mauro Cid, estão dando lugar a muitos não sei, não me lembro, não me recordo, não foi bem assim. Então, de fato, o que tem se construído com esses depoimentos é, sim, a inocência, a ausência da prática golpista, é a ausência de uma organização clara daqueles atos do 8 de janeiro, que sim, são atos lamentáveis, atos, como nós sempre deixamos muito claro aqui, atos reprováveis que não deveriam ter acontecido, que mancham a história do país, mas que, para uma análise jurídica profunda, prescindem do preenchimento de certos elementos. Elementos esses que não estão ficando preenchidos com esses depoimentos. Tem muita coisa para acontecer ainda. Daqui a pouco nós vamos entrar novamente com o julgamento aqui na Jovem Pan, repercutindo o depoimento, principalmente do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas até agora, do que se extrai de todos os depoimentos que foram prestados, é que nós não temos robustez daquilo que consta da denúncia da PGR, que existia de fato uma organização clara que culminou nos atos do 8 de janeiro. Meu querido Rodolfo Maris, quando a gente vai se informar pelos jornais, periódicos, revistas e lê aquelas manchetes escandalosas, claro que não são feitas por advogados, eles não têm obrigação de ter conhecimento jurídico. Você vê aquele escândalo, você tem a impressão que foi feita uma maior delação. Depois, apesar dele ter dado 11 versões, né, e ter deixado vazar um áudio no qual ele dizia que foi pressionado, o que ele acabou dizendo é que, pelo que você viu, eu acompanhei,
As pessoas estavam discutindo sobre fazer uma minuta de um decreto de estado de sítio ou de estado de defesa. Essa minuta chegou para o presidente Bolsonaro, eu estou fazendo um resumo do que foi falado ontem, né? E o presidente Bolsonaro enxugou essa minuta, mas acabou optando por não assiná-la. Ou seja, não teve sequer o início da execução de um suposto ato de intervenção. Como você vê, o ministro Alexandre de Moraes fez várias perguntas em sequência. Algumas delas, nós tínhamos uma professora de Direito Processual Penal aqui ontem, dizia, não, mas isso não é maneira de fazer pergunta, ele está induzindo o delator a falar. Mesmo assim, veja a versão que acaba restando, me parece que não dá início de execução. Eu queria ouvir você, porque cada um teve uma impressão, com base, eu tive a minha, o Diego teve a dele, eu queria saber qual foi a sua impressão desse depoimento. Capês, boa tarde meus amigos de bancada, a todos que nos assistem pela Jovem Pan. Olha só, a impressão que eu tive desse depoimento do Mauro Cid foram as melhores possíveis, porque caiu no contraditório tudo aquilo que a gente tinha lido até o momento, no que tange aqui, as delações dele foram 11 delações diferentes e que nós vimos foram um incisivo enxame de perguntas e respostas equilibradas sobre o mando desse suposto golpe do 8 de janeiro e também dessa minuta. O que tem, de fato, corroborado com a ideia da defesa de Bolsonaro foram as declarações dizendo que ele isentou o ex-presidente de qualquer responsabilidade e até que ele não assinou essa tal minuta de golpe. E vem aos fatos agora, Capês, não só o depoimento dele, mas ao longo do programa nós vamos falar do depoimento também do seu ex-secretário, que vai ser contundente nesse programa e também dentro desses autos, e corrobora bastante para as defesas do Bolsonaro esse depoimento do Mauro Cid. Para a gente aqui ficou agora uma versão totalmente oposta daquilo que foi lido e diferentemente do que foi noticiado. Leandro Ferreira, eu quero agora a sua avaliação. De um lado você tem o depoimento de que houve conversas de fato sobre se deveria ou não ser decretado o estado de sítio ou estado de defesa. Foi discutido isso. O presidente teve acesso ao rascunho desta minuta. Ele, então, enxugou essa minuta, disse que estava com raiva do ministro Alexandre de Moraes por causa das eleições, que ele achava que tinham sido fraudadas, mas que, no final, ele acabou não assinando e não emitindo o decreto de sítio. Com a sua visão, você é uma pessoa experiente, um professor e também alguém politicamente inserido aí em todas as discussões. Eu quero ver que impressão você teve desse depoimento. Boa tarde, Capês. Boa tarde aos meus colegas aqui na mesa e boa tarde aos amigos e amigas que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Eu, Capês, queria que você não custasse tão caro como advogado. Quem sabe os réus pudessem ter se valido do seu conhecimento, sua capacidade de síntese e memória dos fatos e reuni-los numa declaração como essa, que inclusive introduz a raiva do Bolsonaro. Leandro, esses não contrataram, mas muitos estão contratando, viu? Pode falar. Lei de oferta e demanda. Tem muita gente contratando, o preço, ó. E então, até porque, né, eu não vi até agora ninguém apelar para a raiva do Bolsonaro e você já deu uma dica, né? Tomado de forte emoção, ele pôs a mão na minuta do golpe, né? Essa história não vai colar, Capê, você me desculpa, mas a gente precisa levar em conta que, nesse momento, não sei se vocês perceberam, mas esse julgamento está sendo transmitido com câmeras de alta definição. Aquela câmera que não é aquela coisa da justiça tradicional, né, que a gente vê o áudio meio estourado e tal. Não, é em alta definição e aparece todo mundo atrás, as reações, né? Eu fiquei impressionado por isso. E eu acho que, tendo em conta que esse vai ser o momento de maior visibilidade desses réus nesse julgamento, está todo mundo tomando cuidado para preservar a própria imagem. E não é que estão contradizendo os seus depoimentos ou, no caso do Mauro Cid, a delação anterior, mas estão tomando cuidado para não aparecer mal na fita, mal na câmera, tão bem colocada ali na cara dele, com o Bolsonaro ao fundo ainda. Então, eu acho que o que está havendo é uma preservação da imagem, mas o mais importante é que esses elementos de testemunho ali, você pode me corrigir, Capês, os meus amigos advogados aqui, todos vocês, se eu estiver errado, mas eles são apenas uma parte, uma peça de toda a engrenagem de um julgamento,
conta muito mais as provas objetivas, contam muito mais as provas objetivas, inclusive o próprio acordo de delação premiada do Mauro Cid. Agora, Ana Beatriz Hirsch, a palavra de um colaborador, de acordo com a lei e a doutrina, você sabe, não é prova. Ela, portanto, é uma dica de onde podem ser buscadas as provas. Agora, nesse depoimento, nossa, eu vi tantas perguntas, até algumas pegadinhas e algumas perguntas indutivas, e no final o que ele fala é que a minuta não foi assinada. Mas você tem uma visão, o Diego tem outra, o Rodolfo tem uma, o Leandro tem a visão dele. Por isso que eu adoro esse programa, porque ele dá ao telespectador oportunidade de conhecer diferentes pontos de vista. Qual foi o seu? Capês, boa tarde para a nossa audiência, os meus colegas aqui da bancada. Olha, é difícil falar de um depoimento como o do Mauro Cid, porque tudo o que envolve, né, todo o contexto, ele já é dotado de uma enorme complexidade. Eu acho que existe um elemento ali que é a tentativa de se preservar e, na medida do possível, também preservar seus aliados. E com relação à delação premiada, até onde eu entendo, e criminal não é a minha área, ela só pode ser validada e considerada caso existam outros elementos de prova que corroborem aquilo que está sendo dito pelo delator. Não é que qualquer pessoa simplesmente bate na porta do STF e fala: eu tenho informações privilegiadas, eu vou delatar e isso vai valer mais do que qualquer outra coisa. Pelo contrário, para haver uma delação premiada é necessário que existam outros elementos de prova. Agora, a gente precisa entender se esses outros elementos de prova existem e se eles são suficientes para embasar a condenação daqueles que estão sendo acusados. Nós vimos aí os depoimentos, eu acho que não chama... interrogatório, né, Capês, que se fala, porque Sim. Eles são investigados. Nós vimos todos esses interrogatórios e, na medida do possível, todos estão ali tentando salvar a própria pele, não se lembram, perdeu o celular na Disney. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet Branco, chegou a chamar o delator de testemunha, perguntar à testemunha. Mas, no caso, ele também responde por crimes. Ele é delator, ele tem uma redução de pena, ele não é uma testemunha. Mas, por favor. Não, é isso. Até onde eu entendo de direito penal, o que nós estamos vendo não são depoimentos de testemunhas, mas são interrogatórios daqueles que estão sendo acusados de fazer parte dessa trama. Não sei se a praxe é que as perguntas sejam tão indutivas como parecem ter sido, pelo menos para mim pareceram bastante. Mas, de todo modo, como o Leandro coloca e eu concordo, esta é só mais uma etapa do processo. E eu venho e volto a dizer, o mais importante é que este processo seja feito da maneira mais transparente e mais rigorosa possível. Para quê? E eu confio na justiça. Havendo elementos, seja dada uma condenação adequada e uma condenação que não vai ser posteriormente anulada por algum tipo de falha processual. Esse rigor já não está acontecendo, né, Ana? Não, então... Esse rigor da lei, o devido processo penal, é algo que já não vem sendo observado. Isso é algo que a gente extrai, por exemplo, de um momento muito emblemático que eu assisti no depoimento de ontem, no qual o ministro Alexandre de Moraes pergunta à pessoa que está sendo inquirida: mas o que eles falavam de mim? Imagina só, um juiz que está ali analisando, alguém que é para ser imparcial, que está diante das provas para proferir o seu julgamento, ele está fazendo questionamento sobre a própria participação dele como vítima. Mas até isso também tem que ser considerado no momento de uma decisão final, o Diego. Não, com certeza. Tanto que eu venho falando aqui ao longo das últimas semanas que, tal como aconteceu com a Operação Lava Jato, isso que está acontecendo hoje, virando o viés ideológico do establishment que se encontra no poder, tudo isso vem abaixo. Vai ser alvo de diversas nulidades. Essa é a minha maior crítica com relação a eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o Diego, né? Porque já que o Diego tocou nesse ponto, eu queria que você logo completasse a sua observação. Normalmente, nos interrogatórios feitos por juízes, o juiz de primeiro grau, o juiz de carreira, o juiz passa a palavra à acusação, a acusação faz as perguntas diretamente ali ao interrogado. Depois o juiz faz perguntas complementares, porque o juiz ele tem que ter uma atividade instrutória
suplementar, né? Quem é parte é quem está acusando, é o Ministério Público. Quem tem interesse na condenação, o juiz está lá. Deixa eu ouvir o que a acusação vai perguntar, vamos ver o que a defesa vai perguntar. O interrogatório é um ato de defesa, sobretudo, o ato de autodefesa. E ali eu percebi o juiz, o próprio ministro Luiz Fux, falou: o ministro Alexandre de Moraes está esgotando praticamente todas as perguntas, com detalhes, indo em frente, pedindo para o delator confirmar determinado ponto ou não. Isso lhe chamou a atenção na forma como foi feito esse interrogatório? Me chamou muito a atenção, professor Capesi, e vai, de certa forma, ao encontro. E, claro, eu não estou aqui fazendo nenhuma ilação em relação ao ministro Alexandre de Moraes, sobre quem nada pesa até o momento a respeito da lisura nesse julgamento. Mas isso vai ao encontro daquela informação dada pelo próprio tenente-coronel Mauro Cid, a informação que foi vazada pela revista Veja, de que já existia uma narrativa pronta desses fatos e que o papel do delator, e ele foi pressionado, segundo ele mesmo diz, ele foi pressionado para isso, seria apresentar informações que robustecessem essa narrativa que já se encontrava estabelecida. O que, inclusive, aqui eu recomendo à nossa audiência que procurem o artigo do professor Capesi no site Consultor Jurídico, que diz sobre a falta de voluntariedade da delação premiada do Mauro Cid. Então, aí voltando até ao ponto de divergência, que eu... Não uma divergência, né, Ana? Porque, afinal... Não é uma divergência, porque eu também concordo que existe uma falha grave. Eu também acho que esse processo deveria ser conduzido com a maior transparência e lisura possível, porque nós temos atores políticos muito importantes envolvidos. Então, seria bom até para pacificar essa disputa que nós temos entre as instituições, esse cabo de guerra, essa fragilidade que paira hoje sobre as instituições brasileiras, que nós tivéssemos sim um julgamento pautado única e exclusivamente por aquilo que dispõe a Constituição Federal e toda a legislação aplicável. E que esse elemento político fosse um pouco menos latente no caso da suposta tentativa de golpe do 8 de janeiro. Leandro Ferreira, eu quero trazer você um pouco para a discussão para equilibrar, de certa forma, isso, porque senão fica só um viés. O Diego teve a impressão de um interrogatório excessivamente detalhado, que deveria ficar a caso da parte. O próprio ministro Fux fez 3, 4 perguntas. Como é que você encara, do ponto de vista político, a seguinte situação? Houve sim, número 1, uma insatisfação do núcleo do governo com a forma como as eleições foram conduzidas pelo TSE. Isso ficou patente na prova. Dificilmente alguém vai negar esses fatos. Número 2, discutiu-se se poderia haver alguma reação diante de um processo eleitoral que eles entendiam disfuncional. Terceiro, discutiu-se mesmo o rascunho de uma minuta de um decreto de estado de sítio. Mas a minuta não chegou a se transformar em decreto, o presidente não assinou e, no final, o Mauro Cid trouxe um novo elemento aos autos, que é o comandante do Exército dizendo: parabenize o presidente, que ele tomou a decisão correta, ele agiu de maneira correta ao não encampar a tese que ele estava sendo pressionado do decreto de estado de sítio. Ou seja, ele foi pressionado, mas não assinou. Como você compõe, depois, enquanto eu dirigi a pergunta a você, eu vi as artes cênicas da Ana Beatriz Rios, depois ela vai poder explicar o que significa esses gestos com seus braços. Mas a primeira pergunta a você. Eu tenho certeza que qualquer gesto é contemporâneo. Eu acho que a gente está vendo uma situação em que pode ser colocada em questão esse momento específico do interrogatório, que é a palavra correta, aprendi aqui, né? Mas me parece que, por outro lado, é importante esgotar as possibilidades para que nada fique encoberto. Esse é um dos julgamentos mais aguardados na história recente do judiciário brasileiro, né? Então, eu acho que a gente tem que, sim, ter, apesar da sua situação diferenciada, em que talvez as perguntas sejam excessivas, até porque boa parte do conteúdo das respostas já estava em outros interrogatórios, depoimentos ou colaborações premiadas, né? Eu acho que a sociedade espera por a devida transparência em relação a isso neste momento. Então, eu não me incomodo tanto assim com as perguntas. E acho, Capês, não é o seu caso, mas que situações mais políticas também ocorreram e quem está reclamando não levantou essas questões, né? Como, por exemplo, nos julgamentos da Lava Jato, nos julgamentos do Mensalão, né? O próprio julgamento do Mensalão
AP 470, se não me engano, né? Foi um julgamento emblemático porque foi quando essa coisa da TV Justiça ganhou a proeminência que tem hoje, né? E eu não me lembro muito bem, assim, desse pessoal que hoje está reclamando de ter que responder pergunta, reclamar naquela época desse tipo de excesso. Inclusive, votos que duravam horas, ações, assim, votos cinematográficos, né, com conteúdo bastante polêmico, espetaculoso e tal. Então, eu acho que como situação pública, de interesse público, não tem problema que se esgote todo e qualquer assunto e possibilidade através das perguntas que o Brasil hoje está podendo ver. Porque uma coisa é ler, né, a colaboração premiada lá do Mauro Cid. Outra coisa é ouvir os áudios que ele ficava mandando, que está também agora bastante popularizado. Outra coisa diferente ainda é essa situação do julgamento, uma coisa mais direta, em alta resolução, insisto aqui, e que eu acho que tem que ser explorado mesmo. Mas, Leandro, posso só fazer um comentário? Quando você quer, de alguma forma, comparar o que está acontecendo hoje com o que aconteceu na Lava Jato, e eu acho que isso é natural, de alguma forma, a gente não pode se esquecer, igual eu falei no meu último comentário, que a Lava Jato não deu em nada. Todas as pessoas que foram condenadas pela Lava Jato acabaram sendo descondenadas. E exatamente porque talvez em um determinado momento se tenha tido uma preocupação maior com a espetacularização da coisa do que propriamente com aspectos técnicos, jurídicos e legais. Então, a minha crítica nesse momento é no sentido de que parece que ninguém aprendeu nada com a Lava Jato e insiste nos exatos mesmos erros. Eu sou extremamente favorável a que um julgamento dessa magnitude tenha toda a transparência e publicidade possível. E eu gostaria, inclusive, que assuntos jurídicos como esse fossem de maior interesse da população o tempo todo, e não só porque envolvem o político A ou o político B. O meu ponto aqui, e nisso eu concordo com o Diego, a gente tem um problema seríssimo de seguir o rigor da lei. E caso isso não ocorra, a gente muito provavelmente vai ter eventuais condenações anuladas. E mais uma vez a gente vai falar que o Brasil é o país da impunidade e que tudo no Brasil acaba em pizza. O que me incomoda dessa situação, e veja, eu não estou fazendo nenhum pré-julgamento, nenhum juízo de valor, porque eu não sei se essas pessoas realmente devem ser condenadas ou não. E não cabe a mim saber também. O ponto é, está sendo dada margem para acusações posteriores de nulidade que, mesmo, por exemplo, na Lava Jato tinha confissão. Então, Ana, mas aí é o seguinte... Na Lava Jato tinha confissão. Então, o Leandro, o que chamou a atenção na Lava Jato, como a Ana colocou, é que, por exemplo, na minha percepção de jurista, eu via desde o início a sentença condenatória do presidente Lula nas mãos do Sérgio Moro. Ou seja, ele não só não foi imparcial, como ele não pareceu imparcial. Ele se aproximou excessivamente da acusação, ele misturou as bolas de juiz imparcial com o acusador. E esse processo, a meu ver, está se repetindo aqui no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um juiz, ele não deve só ser imparcial, ele deve parecer imparcial. Como é que todo mundo já fala que está pronta a decisão condenatória de Jair Bolsonaro, quando a defesa nem fez as suas manifestações, ainda ele não foi interrogado, não exerceu a sua autodefesa. Então, todos esses pontos são pontos que chamam a atenção. E a maneira como o interrogatório foi feito, Rodolfo Maris, claro, me parece que a parte da acusação é que deveria assumir o ônus de provar e esgotar a matéria. Não o juiz. O juiz tem que ser inerte, aguardando que as partes vão produzir para ele decidir de maneira imparcial. Exatamente, Capês. Depois, Leandro Ferreira. Claro, a impressão que nós temos aqui é que eles querem contar uma história para esse núcleo crucial aí ser condenados. Por exemplo, na indagação hoje do Anderson Torres, tentaram buscar provas de 2019, da live de 2021, quando foi contestado ali as urnas eletrônicas. E eles tentam colocar dentro da história, desde 2019, olha só, que já com o Jair Bolsonaro eleito presidente da República, eles tentam construir uma narrativa de que talvez um suposto golpe estaria sendo
o início do golpe estaria sendo a partir daí, então, a partir das contestações das urnas eletrônicas. E chamaram o Anderson Torres para perguntar o que foi falado na live em 2021, quando a fala dele, na verdade, foi extremamente técnica e houve só 4 minutos de 2 horas e 50 minutos de live. Ou seja, eles estão tentando construir uma história de que desde que o Bolsonaro foi eleito, mesmo assim, ele não atendeu, ele não conseguiu admitir as urnas eletrônicas. Então, assim, eles tentam colocar essa narrativa de que o golpe ou a tentativa do suposto golpe tenha começado ali. E daí, então, se trouxe toda uma outra árvore para que outros frutos dessa tentativa de golpe tenham sido semeados. Então, Leandro, perguntando da produção se já está pronto o artigo 15 do Código Penal, por gentileza, para projetar. Leandro Ferreira, me parece, tem a parte que eles criticaram as eleições. Então, primeiro começa, criticaram as urnas eletrônicas. 2, tentaram demonstrar que as urnas eletrônicas podem ser fraudadas. 3, criticaram o resultado... Provada que não pode. Por enquanto, a prova até agora, sim, nunca se sabe o que vai aparecer no futuro em termos de tecnologia. Hoje, não há nenhuma prova, nenhuma evidência de que as urnas foram fraudadas. Nenhuma. Muito bem. Então, mas de qualquer maneira, houve uma crítica, uma exposição, um ponto de vista que foi externado. O resultado foi injusto, as urnas eletrônicas não funcionam, eu acho que a gente precisa tomar uma providência, mas a providência acabou não sendo tomada. Como é que da união de todos esses fatos isolados se extraiu a narrativa do golpe? Bom, Capês, vamos primeiro colocar claramente aqui que essa questão não é um contínuo assim tão linear como você está propondo aqui, né? Porque senão a gente vai separar alguns fatos materiais do julgamento e acho que isso não convém. Né? Por exemplo, o Bolsonaro está inelegível porque ele fez uma reunião para argumentar exercendo o poder exclusivo de chefe de Estado diante de diplomatas do resto do mundo inteiro, que as urnas eletrônicas não eram confiáveis. Portanto, e isso se provou claramente algo que não é verdadeiro. E não adianta dizer que a tecnologia vai provar em contrário, porque a tecnologia do futuro não está disponível agora para que isso seja diferente. Então, a gente teve, sim, atos materiais que não passam apenas pelo questionamento, passam também pela difusão de informação inverídica, exercendo o papel de chefe de Estado. Então, nesse ponto especificamente, eu acho que precisa de um reparo essa linha narrativa, né, que o Capês colocou aqui, mas que está presente, de certa forma, né, nesse julgamento também. Acontece que esse julgamento centra-se entre o que aconteceu da eleição em diante. Né? Por mais que tenham elementos que sejam conjunturais ali do contexto, né? Que sejam parte ali do plano de fundo. Mas o que aconteceu da eleição até o dia 8 de janeiro é o objeto desse julgamento, no meu entendimento, que é de lei. Só uma pergunta, Leandro. Talvez a pergunta é você que saiba responder. Um questionamento objetivo mesmo. Qual que é a ligação, qual que é o liame objetivo entre essa reunião que o Bolsonaro fez com os embaixadores? Aí não vamos nem entrar no mérito se foi correto, se não foi. Ele foi apenado com inelegibilidade em razão da reunião. Qual que é o liame dessa reunião com os fatos que ocorreram no dia 8 de janeiro? Ou qual que é o liame entre qualquer outro ato objetivo de Jair Bolsonaro e os atos do 8 de janeiro? Porque eu confesso que desde que nós começamos a debater esse caso, já há alguns meses aqui, desde que tudo isso veio à tona, eu até agora não identifiquei nenhuma conduta objetiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, dessas pessoas todas do entorno, que ligassem, de fato, esse núcleo fundamental, que seriam os idealizadores do golpe de Estado, àquilo que aconteceu na Praça dos Três Poderes.